Olá, tudo bem com você? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já teve aula particular? Você já teve um professor para chamar de seu? Pois bem, meu nome é Luiz Freitas, eu sou professor particular de matemática e física no ciclo do ensino médio. E eu resolvi, para o ano de 2024, fazer recortes das minhas aulas e publicar aqui de forma gratuita para você. Vão ser sempre dicas, assim, são resoluções de questões que eu acredito que para você vai ser bastante útil, mas você pode se aproveitar ainda mais dessa minha ideia. Como? Vamos lá. Se inscreve no canal e já marca o sininho para você receber toda a notificação. Todos os recortes começarão com esse vídeo de abertura, sempre o mesmo vídeo, porque para eu não perder tempo fazendo vídeos novos e me dedicando justamente a fazer os recortes que vão ser realmente mais úteis para você. Mas além disso, comenta, deixa o seu comentário. Professor, assisti essa questão, mas eu tenho outra dúvida sobre o mesmo assunto. Coloca o link. Se eu conseguir chegar até a questão que você tem dúvida, eu vou gravar um vídeo e vou colocar um vídeo aqui dedicado a você para retirar sua dúvida. Mais do que isso, eu te peço a gentileza. Dá um like no vídeo, dá um like na confiança para aquele que está tentando te ajudar de alguma forma, usando os meios que ele tem, que é o próprio conhecimento. E, obviamente, lembrando dos seus colegas que têm algum nível de dificuldade nesse conteúdo, compartilha com ele os vídeos. Faz com que esse trabalho que eu estou executando aqui chegue a mais pessoas para que a gente beneficie outras pessoas. Dado esse recado, vamos colocar a mão na massa porque eu tenho um vídeo bem legal para apresentar para você. Veja qual é o assunto na descrição, se mantenha atento, se mantenha atenta, me faça companhia e lá no final deixa o seu comentário. Um abraço, bons estudos e saiba, eu já estou na torcida pelo seu sucesso. Até mais. Joia, então vamos lá. Ele coloca assim, né? Em seu livro, O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry imaginou haver vida em certo planeta ideal. Tal planeta teria dimensões curiosas e grandezas gravitacionais inimagináveis na prática. Pesquisas científicas, entretanto, continuam sendo realizadas e não se descarta a possibilidade de haver mais planetas no sistema solar além dos que já conhecidos. Imagine um hipotético planeta distante do Sol 10 vezes mais longe do que a Terra. Então, aqui, ó, eu já notei que ele está trabalhando um dado que é aquela distância média da lei de Kepler. Eu vou chamar de D ao invés de chamar de R. Vou chamar de D. E eu vou colocar o seguinte. Desse planeta que a gente não conhece, eu vou colocar simplesmente D. E da Terra, eu vou chamar DT para a gente chamar que é Terra, né? T de tatu. Então vai ficar assim, ó. O D, ou seja, o raio médio, a distância média do planeta até o Sol, ele é 10 vezes o raio médio da Terra. É isso que ele está falando no texto aqui, nesse trecho aqui, ó. Distante 10 vezes mais longe do que a Terra. Beleza? Então é essa parte aí. Aí ele fala, além dos já conhecidos, imagine um hipotético planeta distante do Sol 10 vezes mais longe do que a Terra se encontra desse astro, ou seja, do Sol, com massa 4 vezes maior que a Terra. Então vamos lá. Mas eu pensava que a força independe da velocidade científica completa. Tá bom. Vamos ver aqui. Então ele fala, ó, o segundo dado é a massa. Então a massa desse planeta é 4 vezes a massa da Terra. Beleza? Que é essa outra informação aqui, né? Tal, com massa 4 vezes maior que a terrestre. E raio superficial igual a metade do raio da Terra. Então vamos lá. Raio superficial igual a metade do raio da Terra. Ok? Que é essa parte aqui. Com raio superficial igual a metade do raio da Terra. Beleza. Considere a aceleração da gravidade na superfície da Terra expressa por G. Então, ok. Opa. Expressa por G. Ok, então, os nossos dados são esses dados aqui. Aí ele fala assim,
esse planeta completaria uma volta em torno do Sol em um tempo expresso em anos terrestres mais próximo de. Então, vamos pensar, né? Ele está falando o seguinte, ele está falando sobre o período, ok? Porque quando ele fala assim, ó, completa uma volta em torno do Sol em um tempo, isso é período. Isso é um período. E aí o que é que a gente tem que lembrar? Nós temos que lembrar que tem uma lei de Kepler que relaciona período com o raio. Lembra disso? É T ao quadrado sobre raio ao cubo. Raio ao cubo. E lembrando que esse raio, ele não é o raio do planeta. Ele é o raio médio, que é aquela distância do planeta em relação ao Sol. Por isso que eu chamei de D. Porque nesse problema, ele fala sobre o raio da superfície. Mas na lei de Kepler, ele não fala sobre o raio da superfície. Ele fala sobre o raio médio, que é a média aritmética entre a maior distância do astro ao Sol e a menor distância do astro ao Sol. Lembra que tem aquela figura que é a elipse. Então, deixa eu desenhar a elipse aqui. Então, ó, faz de conta que isso aqui é uma elipse. E aí eu tenho os dois focos. Aí lembra que tem o periélio e o afélio. E o Sol é essa bola maior aqui. O Sol está aqui, ó. Eu vou até apagar a outra para não fazer confusão. Então, o Sol é essa bola maior que está num foco da elipse. E o raio médio que está lá na lei de Kepler, ele não é o raio do planeta. É a soma dessas duas distâncias aqui, ó. Essa distância, que eu vou chamar aqui, vamos chamar de x aqui. E essa outra distância aqui, ó, que eu vou chamar de y. Esse d, ele é x mais y sobre 2. Ele é a soma da distância, ou melhor, a média entre as distâncias, quando o planeta está no afélio e quando o planeta está no periélio. Então, ele é a média entre a maior distância e a menor distância que na órbita desse planeta em torno do Sol acontece. Por isso que eu coloquei D, eu não coloquei R, para chamar a atenção justamente sobre isso. Lá na equação de Kepler, ele coloca R e chama de raio médio. Mas lembre que raio médio é distância, não é o raio de uma circunferência. Não é raio médio. Não. Ele fala, ó, o raio superficial igual a metade do raio da Terra. Esse raio que ele está falando nessa frase, imagina o planeta, tanto o planeta imaginário como o planeta Terra, como sendo uma esfera. É o raio da esfera, não é o raio médio, certo? Então, tem esse probleminha que você tem que se acostumar. Então, tem que acostumar a mente de que, na lei de Kepler, não é o raio do planeta. Quando ele chama raio médio, é a distância do planeta ao Sol. Ok? Então, tem essa, vamos dizer assim, né? É tipo uma pegadinha, porque na verdade você tem que se acostumar com esse dado, senão fica difícil de resolver. Tá bom? Beleza. Aí ele fala sobre período. Por que eu chamo período? Veja, período é um tempo que é constante. Quando o planeta dá uma volta em torno do Sol, ele gasta um determinado tempo. Se ele for dar outra volta, ele vai gastar o mesmo tempo. Então eu chamo isso de período, porque é um tempo, é um valor numérico de um lapso temporal, de um período, né, de uma faixa de tempo, e esse valor numérico ele se mantém. Então isso é o período. É um tempo que se repete. Ou seja, o que nós temos que fazer aqui então é utilizar a lei de Kepler. Você lembra qual é essa lei? É a primeira, a segunda ou a terceira? A segunda.
Certeza? Acho que é, pelo que eu lembro da nossa aula, acho que é. Não, a segunda não é de limpar. Então, vamos lá, ó. Lembra que a primeira, ele fala sobre a órbita e que ele diz que o Sol está em um dos focos. Sim. Então ele fala só sobre o formato da órbita, que é elipsoide, né? Uma elipse, elíptica, na verdade, e que o Sol está em um dos focos. A segunda lei é aquela que, quando o planeta se desloca perto do afélio e perto do periélio, ele varre áreas no mesmo instante. Ele gasta na mesma velocidade. Ele gasta ao mesmo tempo e ele varre essas áreas, apesar de que as áreas são diferentes, mas elas são varridas é, no, com a mesma velocidade. Tá? A terceira lei é que fala sobre período e raio médio, beleza? E aí ela é dada por aquela equação que você tinha colocado lá, né? Que ele é t ao quadrado r ao cubo. E aí o que é que acontece? O que acontece é o seguinte: independente do planeta, a terceira lei de Kepler diz que essa razão T2 sobre R3, desculpa, eu vou apagar o R e vou botar D. Porque na nossa resolução eu estou chamando de D, ok? Então cuidado para não confundir, tá? Ele fala na terceira lei que independente de qual astro essa razão permanece constante. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó, período da Terra ao quadrado dividido pela distância média da Terra ao cubo. Então, ó, tudo que não tem o Tzinho embaixo é o planeta imaginário. O que tem o T embaixo é Terra. Porque aí eu consigo fazer uma relação. Veja, eu quero saber qual é o período desse planeta. Eu quero saber qual é o período desse planeta. Expresso em anos terrestres. Então, o que é que eu vou fazer? A gente sabe que o período, ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol é um ano terrestre. Então, esse cara aqui, o T da Terra, é um ano. E eu vou substituir esse valor lá. Só que antes disso, eu vou fazer o seguinte: t ao quadrado é igual. Eu vou passar o d ao cubo para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Período da Terra ao quadrado vezes d ao cubo dividido pelo d da Terra ao cubo. Até aí é simples para entender? Sim. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? O d desse planeta, eu já escrevi aqui, ó, que ele está em função do d da Terra, tá vendo? Então eu vou fazer essa substituição. Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar o período da Terra é um ano, 1 ao quadrado é 1, então eu vou deixar só o 1 aqui, ó. E a distância média, ou raio médio, do planeta imaginário é 10 vezes a distância média, ou raio médio da Terra. Só que eu tenho que elevar tudo isso ao cubo. Tranquilo? Beleza? Aí, vamos em frente aqui. Ó, 10 ao cubo é 1000. E quando eu tiver o dt ao cubo, ele vai cair. Dt ao cubo vai cair com dt ao cubo que está aqui embaixo. Só que ele não quer o quadrado desse tempo, ele quer o tempo. Então, eu teria que fazer assim, ó. T é igual a raiz quadrada de 1000. T é igual a raiz quadrada de 1000. Só que 1000 não é um quadrado perfeito, beleza? Então, qual é a manha aqui que eu vou usar? Ó? Vou usar aqui uma aproximação, mas tem que ser uma aproximação adequada, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Então, T é 10 raiz quadrada de 10. Por quê? Porque 1000, você concorda comigo que 1000 é 100 vezes 10? Sim. Raiz quadrada de 100 é 10, ó. Foi esse 10 que foi para fora da raiz. E eu fiquei com 10 dentro da raiz. Tudo bem?
Agora, raiz de 10. Ó, 10 não é um quadrado perfeito. Quais são os quadrados perfeitos próximos de 10? 9 e 16. Mas você concorda, né? Mas você concorda que 10 está muito mais próximo de 9. Então, raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3. 3, pouquinho. Ou seja, 10 vezes 3, pouquinho está mais próximo de 32, que é a letra E. Que é a letra E aí da questão. Então eu não preciso saber a raiz quadrada de 1000, mas eu tenho que ter uma ideia qual é o número que chega mais próximo. Então aí eu faço pelos quadrados perfeitos, que aí fica bem tranquilo. Aí dá pra gente diferenciar, né? Porque ele colocou primeiro o 10. 10 não vai ser. 10 não vai ser. 14. Aí eu teria que fazer raiz de 10 dando 1,4. Não é o caso. Aí 32 vai ser o mais adequado aí para essa aproximação.